Boa noite. No Bom Dia Entrevista de hoje, estamos recebendo pela primeira vez aqui o novo presidente do Sindicato Rural de Erechim. Esse sindicato tem uma história bonita, onde esse setor produtivo do agro, que é extremamente importante numa região agrícola que nem a nossa região tem no seu DNA a proteína animal, que eu sempre gosto de dizer que isso é o DNA do Alto Uruguai. E um jovem, mas está aí, à frente do sindicato, com essa relevância, o Alan Tormen, ele que é de Paulo Bento, vai contar um pouco para nós da sua trajetória dentro da pecuária, o que ele faz, e também o que ele pretende nesse mandato dele, que eu acho que é de 3, 4 anos, nem me lembro quando é o mandato, mas isso é de menos. O negócio é estar ali e fazer o sindicato andar. Boa noite, Alan, seja bem-vindo aqui ao Jornal e TV Bom Dia. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente pelos canais da TV Bom Dia. É uma satisfação estar aqui para contar um pouco de quem é o Alan e o que a gente tem para oferecer para a comunidade erechinense aí. Eu queria 30 e poucos anos ainda, jovenzinho ainda? Eu tenho 30 anos. 30 anos, fazer 31 agora em abril. Eu sou natural de Erechim, mas a gente ficou com a propriedade em Paulo Bento, quando Paulo Bento emancipou, né? Era distrito de Erechim por longa data sempre. Isso, a gente está bem... Estamos bem situados na divisa e perto da Transbrasiliana, né? Perto do Rio Cravo ainda, então. Perto do Rio Cravo. Ai. E eu trabalho lá na propriedade com a minha família e desde que eu me formei no Colégio Agrícola em Sertão, né? Eu formei técnico em agropecuária em 2008. Então, desde lá a gente vem exercendo a pecuária de leite, né? O meu pai tinha suinocultura, tinha um pouco de reflorestamento, mas a gente virou o canhão pro lado da pecuária de leite e investiu forte na pecuária de leite. Continuo lá até hoje, moro na fazenda, casei, tenho minha filha lá. A gente hoje conta com uma equipe bacana lá, são 11 pessoas alheias à família que trabalham com nós, né? Nós temos 11 colaboradores lá na fazenda. E a gente agora, eu assumi esse desafio, né? Para mim foi imposto esse desafio. Eu topei, a gente teve uma articulação para estar à frente da entidade hoje e topei esse desafio de trazer a minha experiência curta de gestor de propriedade rural para dentro do sindicato rural. Eu não tenho formação acadêmica, né? Eu sou técnico em agropecuária, mas eu tenho uma especialização em gestão de fazendas leiteiras pelo Agro Mais Lean, o Instituto Agro Mais Lean de Piracicaba. E o que eu mais tenho é a experiência, a vivência de campo da pecuária e a gestão da pecuária, principalmente pecuária de leite. Apesar de ter outros ramos que me fascinam, a suinocultura, a pecuária de corte, elas me traem muita atenção, mas nunca tive oportunidade de trabalhar. Uma questão, Alan, que eu vejo, assim, o leite, nós passamos por uma crise muito forte, e nem num passado tão longínquo assim, que nós tínhamos uma boa bacia, temos ainda leiteira na nossa região, mas nós tínhamos o péssimo hábito de mandar esse leite para fora, e a gente sabe que é agregado a valor da riqueza, né? Como é que está hoje a cadeia do leite na nossa região? Onde tu entrega o leite? Como é que funciona hoje a cadeia do leite? Hoje a bacia leiteira do Alto Uruguai, ela é hoje a segunda ou a terceira, eu acredito, maior do estado. A gente tem a região da Serra aí, que é muito forte, e a fronteira e a região noroeste do estado, ela é muito forte também na produção de leite. Mas hoje o Alto Uruguai, ele não tem no Alto Uruguai uma indústria expressiva para industrializar esse produto. Então hoje o leite da nossa região ele acaba indo para onde? Vai para Tapejara, que tem uma indústria de Italac, Passo Fundo, muito leite sai daqui, vai para fora, vai para Santa Catarina, a Aurora tem a industrialização dela, a Alfa tem a industrialização dela lá em Pinhalzinho, né? Então a gente ficou sem. Nós tínhamos lá antes ainda, até os anos 2000 e alguma coisa, ali até próximo a 2015, né? Um pouco antes a gente tinha a Corlac trabalhando, né? Corlac. A Cooperativa Regional de Laticínios e Correlatos, que tinha uma marca muito forte na região metropolitana, até por isso que ela foi visada pela antiga Bom Gosto para ser comprada em função da marca. E teve aí especulações na época, teve um terreno que a Corlac adquiriu lá na saída ali onde é a Triel, hoje um pouco para frente, onde tem a Randon ali, que era para sair um laticínio, depois a Unibom comprou, a Tangará Foods ia investir, acabou ninguém investindo naquele terreno. E nós tinha a Cedrense aqui em Gaurama também, né? Que depois foi comprada pelo conglomerado da LBR
e acabou acontecendo a falência da LBR e passou pela mão de outros, foi para a mão da Agricoop e hoje está na mão da Lactalismo. Ali não industrializa, Rodrigo. Ali só recebe, resfria e faz... Tu faz o teu trabalho, mas como seria bom se nós pudéssemos ter a nossa indústria da região, que isso gera riqueza, gera imposto, trabalho, renda, dignidade, eu sempre digo, né? Tudo que você conseguir transformar e agregar valor em qualquer coisa que você produz na cadeia produtiva, no setor primário, seja grãos, seja na proteína animal, você vai estar trazendo desenvolvimento para a região. Você pega assim, ó, o exemplo que a gente tem com os 2 frigoríficos da Aurora em Erechim. Quantas vagas de emprego? Distribuição de renda na região. O fato de se ter o frigorífico ou tivesse alguma indústria de laticínio, a gente teria obras públicas que trariam também... Iriam da construção civil, tudo, mexe tudo. Iam atender a necessidade das indústrias, mas também iam trazer o benefício para a sociedade como um todo. Quando você faz uma obra de saneamento, de água e esgoto, para favorecer essa indústria, você acaba beneficiando toda a sociedade que está ao redor. E a gente tem, que é um movimento natural que acontece, se a gente pegar e olhar o que aconteceu na Europa e o que aconteceu na América do Norte, é aquela migração do homem do campo para a cidade. Porque, não vou dizer felizmente ou infelizmente, mas é a realidade dada. A intensificação da produção, ela leva ao aumento de escala. E quando você leva ao aumento de escala, você acaba selecionando que fiquem pessoas produtores ou indústrias que investem mais e acabam diluindo seu custo fixo e acaba não sobrando para ter espaço para todo mundo trabalhar no campo. Então, acaba trazendo o pessoal para a cidade por causa disso. Então, essa que é uma ideia que a gente tem, que a gente quer mostrar como sindicato qual é o benefício de ter uma produção agropecuária forte na região. O produtor se sinta representado para aquele piaga. Eu tenho 30, né? Mas quantos produtores a gente tem hoje com 30 anos no campo? Olha, vou ter que, como diz o cara, vou ter que campear bem, né? Então, essa realidade. Hoje é fácil transformar uma propriedade numa empresa rural se tiver sucessão. Mas essa sucessão ela tem que ser trabalhada, né, Rodrigo? Até essa é uma questão, acho que tu assumiu com o discurso de união, porque em prol do sindicato, tu tem os mais velhos, mais experientes e os mais jovens chegando. Essa mescla é muito importante, porque que eu vejo que a importância do jovem com o mais experiente. O jovem chega cheio do gás, o mais velho chega os atalhos, mas alheio a tudo isso, tem a tecnologia que entra muito forte hoje, que tu fala essa questão da escala, que ela é fundamental, tu não pode estar fora disso hoje em dia. Mas isso tem custos, né? Então, como é que tu vê a questão da tecnologia entrando forte hoje? Tu vê o fortuna das máquinas, vale o investimento, não vale? Como é que o sindicato pode ajudar pessoas? Tu não vai entrar em fria. Hoje, Rodrigo, a gente sabe que a gente está falando já de agricultura 4.0 ou 5.0. São as evoluções que teve. Uma vez a gente falar de uma aplicação de defensivo agrícola em taxa variável com um mapeamento, um zoneamento, era uma coisa que era tecnologia de outro mundo. Hoje ela vem como um aliado do produtor no quê? Na diminuição de custo e na sustentabilidade ambiental. Porque eu vou estar usando o defensivo, que por muitos é julgado como agrotóxico, mas não é o nome certo, é defensivo agrícola. Vou estar usando ele de maneira correta. Na praga certa ou na erva certa, na quantidade certa, no lugar certo. Se eu uso menos defensivo, eu sou mais sustentável, porque eu agredi menos ou tive que interferir menos no meio ambiente. Claro. E eu acho que a gente tem, hoje, se a gente pegar e começar a pontuar o investimento nível de propriedade em tecnologia, cada propriedade vai ter que fazer uma análise crítica do que é o seu negócio. A área que ele tem, o que ele produz, como que está a produtividade, aonde ele pode ir. Vai ter alguém que vai trabalhar nesse negócio daqui a 10 anos, porque qualquer negócio agropecuário é feito de planejamento de longo prazo. Um exemplo que eu vou te dar do meu negócio. Tá? A gente tiver hoje uma novilha lá, a gente chama novilha, é a fêmea bovina que está apta à reprodução. A gente inseminar ela hoje, tá? Ela concebendo, ela emprenhando, vamos dizer assim, ela vai parir em 9 meses, certo? Essa bezerra que vai nascer daqui 9 meses, ela leva mais 2 anos para ela parir de novo, para eu fazer a recria, inseminar ela de novo. Então, assim, é um ciclo de no mínimo 36 meses a pecuária de leite.
vou dizer assim, a terneirinha que nasceu hoje até da leite são 24 meses. Então, tudo hoje na cadeia produtiva, no setor primário, é de longo prazo. Porque hoje, eu vou investir em avicultura. Hoje um aviário para alojar aí 20 mil aves é R$1 milhão. Então, tudo demanda de escala, quem vai administrar isso, quem vai absorver essa produção que eu tenho, né? Então, o sindicato pode ser, sim, esse elo de fazer essa ponte. A gente não está aqui para fazer divisão nenhuma, a gente quer unir o setor produtivo, industrial, representatividade de classe, defesa de direito à propriedade e o produtor rural. Fazer essa ponte de informação, né, Rodrigo? E quando tu comentou aí da união da entidade, a gente não teve uma eleição, a gente teve um consenso, vamos dizer assim. Né? E esse consenso, uma chapa única, né? Para acontecer isso demanda gestos, tanto de quem está entrando, sendo propositivo como eu fui, como de quem está saindo. Você compõe, né, por um bem maior. Isso, e a gente conseguiu compor por um bem maior. Até eu brinquei que a gente conseguiu unir os de cabelo com os cabelos brancos sem cabelo. A foto com todos os novos conselheiros, diretores, tudo é bem claro isso, né? Tá lá numa ponta, tá o Locke contigo, tá o Solani, que é um cara desde o início que está ali, então tu vê que ficou bem essas... Eu vejo assim que a gente ficou bem representado porque e a gente dá para assim, eu sempre bato que eu não digo a minha diretoria, é a nossa diretoria. Porque a gente ficou com toda a experiência da representatividade classistas de pessoa como o Solani, que está dentro da entidade há muito tempo, o Locke, que traz esse know-how que ele tem dentro do sistema associativo, cooperativo do Sicredi. A gente tem o Folador, que tem uma representatividade classista absurda, né? Mas não só dele, é no país, né? O Folador é um cara que tem uma representatividade muito boa. E a experiência de outras pessoas que ficaram ali, como o senhor Afonso Pogorzelski. O teu ex-presidente ficou no Conselho Fiscal, isso dá muita credibilidade. Ele sabe como é que funciona, é importante, é segurança para ti isso, né? Isso. O fato da gente ter no Conselho Fiscal hoje o Toninho, que foi presidente, e ele tem uma experiência muito grande no Conselho Fiscal, dá também para a gente credibilidade, porque a gente tem reformas que precisam ser feitas. Quando eu falo reformas, a maneira de gerenciar e de prestar o serviço e representatividade, e a gente precisa do aval desse pessoal. E a gente tem muita nova gente que entrou na primeira vez com a diretoria, com nós, que se a gente for falar dessas pessoas, do que elas são na sociedade, que o trabalho delas traz para a sociedade, é muito bom, né? Tu sabe, Alain, esses tempos, acho que já faz um ano, não vou precisar, certo, um ano, 2, está conversando com um grupo de pessoas, isso é uma provocação, mas no bom sentido, né? Claro que mexer em nome é uma coisa complexa, mas que me diz assim, Sindicato Rural de Erechim. Muitas pessoas confundem esse nome, se é da patronal, é do trabalhador ou é do produtor. Porque os caras acham, muita gente às vezes procura o próprio sindicato, eu sei, achando que é o sindicato dos trabalhadores. São trabalhadores, mas são produtores. Eu digo, então, sindicato dos produtores rurais. Eu digo, mas então, se está com a tua confusão, troque o nome disso, eu ponho produtores no meio disso. Né? Não, mas isso não dá, porque o sindicato, não, mas só fez isso porque os caras dá dúvida. Eu digo, mas daqui eu falei para a pessoa, todos são trabalhadores. Essa é a questão. Só que são de proprietários, grandes propriedades, sindicato rural, e tem os sindicatos dos trabalhadores rurais também. Sim. Né? Não, só para eu lembrei desse Mas fato. muita gente fala, né, Rodrigo, o sindicato patronal. Tchê, tem muito associado nosso que o fato de você ser produtor, a tua representatividade está dentro do sindicato rural, certo? Dentro do sindicato, existem divergências de ideologia políticas, mas elas são respeitadas, certo? A entidade Sindicato Rural de Erechim, qual é a finalidade dela? É representar o produtor rural, independente do tamanho que ele tem e do que ele produz. O lema da Farsul é, para a Farsul, o produtor rural não tem tamanho. Então, se a gente pegar hoje a representatividade que a gente tem o hortigranjeiro tem espaço dentro do sindicato, o pessoal da suinocultura, avicultura, quando eu falo avicultura, é corte e postura. Pecuária de corte, pecuária de leite, grão, extrativismo florestal, o pessoal que trabalha com reflorestamento, é a entidade representativa. Né? A hora que você emite uma nota, você é produtor rural, você emite uma bota de bloco, uma nota eletrônica, você é produtor. Você está contribuindo para um sistema de ensino, para o sistema para o Senar. E a casa do Senar no Alto Uruguai Gaúcho é o Sindicato Rural de Erechim. Então, a representatividade da classe está ali dentro. Tem os trabalhadores rurais, tem os trabalhadores, todo mundo trabalha. Ele é ligado à Farsul, ligado a outras entidades que representam
os produtores, tem aquele lobby junto de uma lei que vai mudar, que vai prejudicar, tu tem que estar na Assembleia, tu tem que estar em Brasília, isso faz parte do jogo, é assim que funciona, né? Faz parte do jogo. Por exemplo, agora vamos dar um exemplo, que tocou num assunto do sistema, numa primeira entrevista deu aqui no jornal. Essa é uma preocupação, nós temos na nossa região muitas terras indígenas, Demarca, não Demarca, Mato Preto principalmente, né? Que pega 2, 3, 4 municípios, eu acho. E os caras têm realmente aquelas certidões de 100 anos de propriedade. Daqui a pouco tu nunca sabe, porque quando troca de governo, isso fica uma coisa, será que vai mudar, será que vai voltar? Então, é uma preocupação que, mais uma vez, volta toda agora, né? Com o governo mais socialista, a tendência é que o que foi avançado ele pode voltar atrás. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que pode acontecer com as políticas públicas adotadas, né? Aí que entra o sindicato também, toda uma ação só, quando ele tem que estar presente para proteger as pessoas que têm essas terras, né? A fato as reservas indígenas da região aqui, existe esse risco, né, do Mato Preto, mas é uma coisa que eu não gosto de politizar. Exatamente. Mas a gente sabe que existe viés, vamos dizer assim, ideológico para algumas questões relacionadas ao meio ambiente, e eu quero falar disso, se me der espaço. Fica à vontade. E a questão indígena. A gente sabe que na região do Mato Preto, que nem eu comentei outro dia para o jornal, tem gente que tem escritura 100 anos. Certo? A gente tem ali pessoas que fazem o sustento da família e que tem uma propriedade rural que pode estar sendo gerida como uma empresa ou uma atividade rural normal, mas que elas têm a propriedade, elas têm o documento. Então, isso é uma coisa que a Farsul trabalha sempre para isso. A gente normalmente se politiza isso volta sempre à tona em momentos de campanha política, certo? A gente ainda está saindo de um processo eleitoral que o país ficou dividido, isso é nítido, né? E esse é um assunto fervoroso, porque a gente sabe o que aconteceu na história para trás. Mas a Federação da Agricultura e os sindicatos rurais, eles sempre estão trabalhando, eles sempre estão preocupados com essa questão indígena, cuidando da parte jurídica. Até segunda-feira a gente vai ter um encontro para tratar disso aí. Então, essa parte de representatividade é o sindicato rural. A hora que acontecer alguma coisa, onde que o produtor pode procurar informação? No Sindicato Rural de Erechim, quem pertence à extensão de base de Erechim, o Sindicato Rural de Getúlio, quem pertence à extensão de base de Getúlio, e na região do Mato Preto. E eu comentei, Rodrigo, eu quero dar uma pincelada na questão ambiental, porque quando a gente... Erechim é uma cidade polo. A gente tem aqui hoje na cidade mais de 100 mil habitantes em Erechim. Eu acredito que hoje mais de 92%, 93% da população está no meio urbano, né? Quase não temos mais área rural, porque o distrito acabou desmembrando, né? Erechim sobrou muito pouco. E com a ampliação do perímetro urbano, que tem alguns anos atrás, hoje quase não tem mais área rural, muito pouco sobrou. Então, do Capoeirê, que é a principal área de produção, e tu tem aqui na nossa parte geográfica pior, que é a agricultura familiar onde entra, né? Porque a questão geográfica da Erechim é muito clara, assim, mais ou menos, a propriedade. Né? Mas agora tem outra coisa que eu quero comentar, que tu falou da agricultura familiar. A questão ambiental. Nós temos, por lei, 20% da propriedade que tem que ser preservada. Me ache outro lugar no mundo que o produtor rural é obrigado a preservar 20% da propriedade dele de forma intacta, sem receber R$1 e pagando imposto sobre a área total. Sobre a área total. Certo? Essa é a realidade do É uma questão de se discutir. Áreas de APPs preservadas. Mas está tendo a seca. O mundo é vivo, ele gira, ele é cíclico. A gente teve um ciclo de seca, pode ser que inverta a roda agora e nós tenhamos um ciclo de chuvas, como a gente teve de 2014 até 2018. Então, hoje, falando em sustentabilidade produtiva e preservação do meio ambiente, o produtor rural gaúcho, principalmente o produtor rural da região Alto Uruguai, ele é exemplo para a região. Não deixa mentir o programa da Prefeitura de Erechim. Isso não nos deixa mentir. Isso é uma coisa. E tu comentaste de agricultura familiar, Rodrigo. Eu venho de uma família... Nós temos 11 colaboradores, mas a nossa propriedade é de produção familiar. Porque estamos envolvidos na gestão da propriedade, eu, meu pai, minha esposa, minhas irmãs estão envolvidas com a propriedade, minha mãe, certo? Então, vamos pegar uma empresa que a gente conhece empresas na cidade aqui, não sei se posso fazer nome, vamos falar Cavalete. Vai dizer que a Cavalete não é uma empresa familiar? Empresa familiar. De gestão familiar. Então, a gente tem que entender, quando a gente fala em
agricultura familiar e agricultura empresarial. É que no sentido da questão dos benefícios, das dificuldades, eu acho que a agricultura familiar, eu entendo o teu ponto de vista. A agricultura familiar é quando tu tem a terrinha para o teu subsustento, não para te gerar riqueza em cima. É um pouco diferente, eu acho, a questão que se pensa. Isso. Mas eu entendo a sucessão que tu falou tipo, tu tem o êxodo rural que sai cada vez mais difícil segurar no campo, tu ficou lá, tua família ficou, então tu é um exemplo de agricultura familiar. Não importa se tu tem 5, 10, 15, 20, 5 colônias, até não importa. Isso tu é oriundo da agricultura familiar. A sucessão da tua família que tu manteve. Tu teve condições, teu pai deu, tu aprendeu, tu quis ficar, tua família. Só que são casos raros, né, cara? Eu não sei em que momento que isso vai virar essa curva. Até quando acabou o emprego na cidade, porque o luxo da cidade, a facilidade ainda... Uma vez uma matéria de uma universidade ali, que o tema de uma conclusão de curso foi a masculinização no campo. E o cara acaba sendo, pô, eu quero casar, eu quero sair, eu quero conhecer. As mulheres saíam mais e o cara ficava só os homens lá no interior. Então, olha como tem muitas coisas em cima. Estou até saindo um pouco da atuação do sindicato rural, mas é importante nós debatermos. Mas isso é importante a gente falar, Rodrigo, porque assim, se a gente pegar e fizer uma análise de história recente da produção agrícola, agropecuária regional, o que a gente tinha? A gente tinha propriedades pequenas, com faturamentos pequenos, que não... em muitos casos, não propiciavam a família, o chefe da família dizer, meu filho, tu vai ter um salário X, tu vai ter um X, tu trabalha aqui. E isso vem da nossa colonização, certo? Vem da nossa colonização. Nós somos colonizados por quem? Por pessoas que saíram dos seus países de origem, procurando oportunidades, porque lá já era difícil em muitos casos. E lá não tinha terras ainda, né? Não tinha terra. Ainda tinha muita terra. Então, a gente vê isso. E o que aconteceu? A gente teve uma revolução industrial no Brasil. Pegar de anos 80, 90 até os anos 2000, se industrializou muito, né? Então, o que acontecia? Saía a mão de obra do campo para a cidade. Poxa, o piá estava lá na propriedade, não tinha um saláriozinho de 100 pila na época, vamos falar, sei lá, até cruzado de repente. Vem ganhar 1.300 salário mínimo? É um caminhão de dinheiro. Ele vinha para a cidade, ele ganhava. A comida era muito mais barata do que hoje, porque a oferta era maior, a demanda era menor, né? Tinha menos gente para o que se produzia, certo? Então tinha uma condição de vida um pouco melhor. Com essa tecnificação no campo, hoje a gente vê muita coisa voltar, né? A gente está vendo hoje, a gente falou, né, aquela masculinização, os guris ficaram, as gurias vinham para a cidade para estudar e tal. Hoje, se a gente pegar, a gente tem exemplo de propriedade rural fantástica na região, que são geridas por mulheres. Não, mas esses tempos, o ano passado, não sei se foi no Dia da Mulher, no Dia do Colono Motorista, o mote do nosso caderno do jornal Bom Dia foi Mulher no Agro, exemplos do Uruguai. Foi muito interessante as matérias de posicionamento da mulher frente aos negócios. E quando eu falo de uma questão histórica e cultural, sempre é importante dizer que antigamente vinham para o Brasil, casavam. Uns vinham casados, uns casavam aqui, uns já vinham com um filhinho pequenininho que nasceu lá na Itália, lá na Alemanha, lá, sabe? Aí tinham 8, 10 filhos. Por quê? Uma parte é ficar ajudando o pai no campo, sem ganhar o dinheiro para o sustento. Um dava para a igreja para ser padre e um para ser freira. Era mais ou menos isso. E vamos ver se alguém vai trabalhar na cidade. Era mais ou menos isso na época. Tinha aqueles com a vocação do comércio, que também tinha, mas a maioria era de vocação agrícola, que vinham para cá, né? Com a promessa de ganhar tantos metros de terra, essas coisas tudo. Isso, e a questão cultural, ela demora, né? A tecnologia vem para romper isso. Vai ficar no campo quem tiver conhecimento, quem tiver essa leitura de escala, saber da importância para a economia do município, para a própria pessoa, para te poder fazer o teu filho, para a tua filha querer ficar no campo. Ela vai depender do teu trabalho, né? Da tua mostrar para ela que isso vale a pena, né? E uma coisa que democratiza muito isso hoje, Rodrigo, é a velocidade e o acesso à informação. Eu ainda, quando estudava no agrícola, lá no colégio, lá em Sertão, nós tínhamos um professor que dizia assim, né, nós entramos na era que tinha o Orkut lá. Então, não sou 30 anos, mas tu vê que como hoje as coisas andam rápido. Muito rápido. Nós estudava na Bhaskara, na enciclopédia Bhaskara. Então, hoje, você filtra a informação que você quer estudar em um clique. Em um clique. Então, a diferença hoje está na velocidade da informação. Como que a gente vê surgir empresas novas com soluções inovadoras, propriedades rurais que conseguem ter ganho de produtividade, melhoria de escala, de sustentabilidade, por causa da democratização do acesso à informação. Foi o advento da internet. Hoje tu vê outras empresas, o drone eu achei uma invenção fantástica, o drone.
Tem empresas que não podem pagar um avião agrícola. Tem o drone lá ajudando já. Tem empresa que deixa a FAO, que faz a parte do carbono neutro para as empresas, da questão ambiental. Olha quanta, e não precisamos ir longe para pegar os exemplos daqui. Tu vê empresa da Erechim, um grupo de agrônomos ajudando os proprietários, dando acompanhamento. O próprio trabalho da matéria, que eu acho interessante, que é muito antigo, e é importante o trabalho da matéria com os seus extensionistas. Olha quanto é feito, né? Que às vezes da cidade a pessoa não tem noção do que gira a roda do agro. Né? Hoje essa informação e a velocidade como as tecnologias chegam para atender as demandas, trazer soluções, porque a gente precisa ler muito rápido. Eu queria perguntar, tu falou da Emater, voltando um pouquinho, Sim, falar do sindicato. Fica à vontade. A Emater é uma entidade que é parceira nossa, a gente tem ela como parceira nossa, porque qual é a função, voltamos aqui a falar do sindicato, sim, a gente tem, o produtor rural ele tem a contribuição, que é o Senar, né? Todo mundo que emite uma nota de produtor, independente do que ele vende, você tem uma contribuição, cai lá na conta do Senar. 0,2% do que tu vende vai para o Senar. A maneira desse dinheiro voltar para o produtor é em serviço de profissionalização e assistência social. Então, o Senar tem um norte, sim, 30% do trabalho dele é social, alfabetização, cursos de inclusão social e tal, 70% é profissionalizante. Como que a gente consegue chegar no produtor? O sindicato mobilizar esses cursos para ter o repasse do Senar para fazer essa profissionalização chegar no produtor, através das entidades parceiras. E a Emater é uma entidade que o sindicato tem como parceira, através, sim, de outras entidades. Então, assim, quando a gente fala do Senar dentro do sindicato rural, a profissionalização, hoje ela não é só mais para o produtor. Assim, o produtor, eu tenho 11 colaboradores. Eu consegui profissionalizar um colaborador meu para ser operador de trator, isso traz um ganho enorme para ele como pessoa, porque ele acabou tendo conhecimento, desenvolvendo uma profissão, e isso traz um ganho, consequentemente, para o meu negócio, mas traz um ganho para a região, porque está girando a economia. Qualquer negócio hoje todos têm que ganhar, senão ele é fadado ao fracasso. Não pode só ganhar mais. Tem empresa que o dono acha que só ele tem que ganhar, está minguando. Hoje eu vejo uma grande empresa de Erechim, fazia tempo que era hoje até eu fiquei sabendo, falei com o pessoal de lá, a Trial HT, seu nome. Ela anunciou aquele plano de divisão de lucros com os funcionários, que não tinha, era uma reunião assim de 2023 já. Olha que legal. Então eu vejo, estou preocupado que talvez mais fácil, é difícil reter os talentos. Para te reter os talentos, o cara tem que se sentir bem, né? Você tem que fazer com que ele queira ficar, não que ele fique porque você quer. Exatamente. Você tem que fazer com que ele queira ficar. E esse laço de você dar a oportunidade dessa pessoa melhorar como pessoa, se profissionalizando ou adquirindo conhecimento, é muito importante para uma empresa como a Trial, como para um produtor rural. Né? Porque hoje, se você pegar vamos pegar hoje um cara que trabalha na área de pulverização agrícola. Tu falou do drone, mas se a gente pegar um pulverizador autopropelido hoje, qual a tecnologia embarcada que essa máquina tem? Seja em questão de piloto automático, corte-seção, GPS, operacionalidade, manutenção. Então, assim, quando sobe o nível dos alunos, o professor que entra na sala para falar tem que subir também. Então, a gente subiu o nível da nossa tecnologia, da nossa produção agrícola, a gente precisa preparar quem trabalha com nós para estar junto. Tu sabe, uma vez, em 2013, eu estive na Itália, um grupo de prefeitos, um empresário de Erechim, irmãos do prefeito da região. Nós estivemos na Corte Beneditina, é o nome. O que é essa Corte Beneditina? Primeiro, é uma propriedade no interior, tu chegava tudo asfaltado, mas já era uma coisa diferente, né? Você chegava com um semáforo. Dentro dessa corte, que era um monge de mosteiros antigos, eles fizeram um sistema de profissionalização, mas não é eu lá, o Rodrigo, que quero aprender a operar a máquina. Não, era para te melhorar quem já estava bem. Então, era tipo como se fosse os técnicos de matéria lá dentro, estudando para aprender mais, para poder passar o conhecimento. Aí vem essa qualidade por cima. Se o aluno melhora, o professor tem que melhorar. Eu lembro muito bem que foi muito impactante na época como é que eles lidavam com o negócio lá. Que o município financiava. Era uma coisa interessante, assim, só preciso repassar esse conhecimento que tem a ver com... Isso é cíclico, né? Isso depende, porque a gente precisa melhorar o ambiente social. Quando eu falo melhorar o ambiente social, você vai melhorando as pessoas. Vamos supor assim, a gente instala um programa de educação de longo prazo em Erechim, focado naquelas horas que as crianças têm ociosas. Nós vamos construir a sociedade melhor quando? Daqui 10, 15 anos.
Nós começar hoje... Aliás, infelizmente, como eu trabalho muito com a política, eu vejo que nas eleições se fala muito educação e nas gestões se faz muito pouco. Isso, tu não precisa concordar, Sim. essa é uma questão que eu falo, por quê? Porque às vezes é bom tu deixar a população com menos conhecimento para determinado tipo de candidatos, depende do tipo de voto que tu tem. Entendeu? A política tem que entender o cerne dela como que toca a coisa. Será que eu quero ter pessoas inteligentes, capazes para me criticar? Nem todo mundo aceita a crítica. Nem todo mundo quer ver alguém apontando um dedo e com razão dos seus defeitos. Isso é um problema que o Brasil tem muito para evoluir ainda. Né? Não precisa comentar, isso é só um comentário do colunista político que eu quis aproveitar o nosso bate-papo. Você tem um fundo de razão. Agora, eu falando aqui hoje, eu falo como Alan, produtor rural, né? Mas eu estou aqui também falando como entidade. Para a entidade, nós como entidade, o foco é o quê? É melhorar a sociedade como um todo, certo? Eu até brinquei quando eu falei, não me lembro para quem foi, se foi para o Salos, ou até mesmo conversando com o Folador. Pode ser que hoje a gente esteja no governo federal oposições, entendeu? Não é o que eu procuro para o meu negócio, né? Então deixei claro a minha posição, né? Mas se ele foi eleito por um processo democrático, né? Ele tem que governar para todos. Mas é assim que tem que ser. Ele tem que governar para todos. Então, assim, como diz a lei, somos todos iguais perante a lei, né? Então, ele tem que governar para todos. Agora, uma coisa que a gente vê assim, Rodrigo, tudo bem que a gente saiu do ano político, certo? Daí isso tem transição de governo, tem... Insegurança, questão econômica, tem uma série de fatores mas que cada a gente vem num estado, a gente vem com a terceira seca seguida no estado, e a gente não viu até agora nenhuma ação do poder público falando, vamos fazer isso aqui, focado para o produtor rural, dizer, vamos fazer uma linha de crédito para o cara poder se refinanciar e ir para frente. Quando tu vê os municípios pedindo a situação de emergência e ganha e volta um pouco, mas para o município, não diretamente para o produtor. Então, a gente está tendo que ver, a gente não tem nada governamental ainda nesse sentido. A gente teve agora aí uma suspensão de crédito para investimento de Pronamp. Então, tem custeio, conta-gota. A gente sabe que está numa transição de governo, só que a safra não para, o clima continua andando. Os porcos continuaram crescendo na pocilga, as vacas continuaram dando leite. Continua. E tem que dar comida, tem que cuidar. Mesmo que teve essa transição de governo, a gente tem que ter essa preocupação de que não deixar isso parar. E nossa região, vou dizer assim, a gente está indo um pouco privilegiado mais ao norte do Alto Uruguai, aqui com chuvas esparsas. Se a gente tivesse aqui hoje a realidade do noroeste do estado, e a fronteira oeste, e uma parte da fronteira sul, da metade sul, Erechim estava racionando a água há 60 dias. A gente tem, se tu pegar o município de Aceguá, não tem uma gota de água fazem 80 dias. Bagé. Então a gente precisa a ideia é que a gente precisa que essas notícias que a gente vê, que a seca, a estiagem, elas surtam efeito em medidas que não resolvam o problema, porque nada resolve. O que resolve era ter chovido. Que mitiguem o problema, certo? O problema não pode rezar para chover, né? Também tem ações Sim, tem muito disso. Mas normalmente a pessoa só lembra de rezar quando já está faltando. Quando está faltando, né? Não, mas para agradecer nunca. Para agradecer é difícil também, né? Mas a gente tem, quando a gente tocou um pouco em política, a gente vê isso. O que a gente vê agora com esses olhos? O governo que está, ele tem que governar para todo mundo. As ações, nós como entidade, e permitam aqui falar da FARSUL, fique à vontade, elas vão ser focadas no que foi sempre o norte: defender o produtor, reivindicar direitos e fazer as proposições de melhorias que forem necessárias. Então, a gente tem essa preocupação que isso não... Quando a gente sentar para conversar na mesa, Rodrigo, a política a gente tem que deixar lá fora. Passou, porque se nós politizar também um assunto... a política classista, nós falamos que está buscando o interesse da entidade. Isso, claro. Mas a política partidária é outra coisa. Porque senão a gente acaba tendo um conflito de ideias e a gente acaba piorando o meio que a gente está só por causa de uma divergência partidária. Exatamente. Certo? Essa que é o meu medo, né? Alan,
Tu vê que era uma conversa rápida, estamos aqui por meia hora falando. E se nós ficar mais uma hora, nós vamos dar um jeito e vamos conversar. Eu acho que foi importante essa entrevista para mostrar quem é o Alan. Eu acho que tu mostrou discernimento, tu mostrou conhecimento, tu mostrou que é possível a associação ser bem tocada, que não importa o tamanho da propriedade, ela pode ser familiar. Teu posicionamento político pró-entidade, tu falou do discurso da União, nós falamos da questão do Mato Preto indígena, que é um problema que quer não queira, nós vamos ter que responder. Falamos em tecnologia, falamos na geração de emprego, na renda, tu dando capacitação para o teu colaborador. Olha quantos assuntos nós abordamos. Esqueci alguns aqui, mas olha quantas coisas nós abordamos aqui. Da parceria com a Emater, quem pode fazer parte do sindicato. Então, acho que foi bastante elucidativa essa entrevista, para conhecer que o Alan é um jovem, mas não é um jovem alienado. É um jovem com conhecimento, ele sabe muito bem o que ele quer, para a propriedade dele, para a família dele e principalmente para o sindicato crescer. O sindicato crescendo, a região cresce. Alan, muito obrigado, e a TV Bom Dia está com as portas abertas. Vamos trocar esse bate-papo, acho que é importante a gente se posicionar em temas importantes, deixar nosso ponto de vista e aumentar a discussão. Mas sempre num bom nível, sempre discutir divergências, mas num bom nível. Acho que isso que faz parte da democracia. Isso é democracia sólida. O Brasil vai demorar um pouco ainda, é muito frágil essa democracia. Não é porque tu não concorda comigo, você é teu inimigo. Não podemos discordar de ideias, de divergências, mas vamos debater num bom nível. É isso que eu quero para o Brasil, para o país, para o meu município, na minha casa, em qualquer entidade. Obrigado, Alan, você é sempre bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, e queria agradecer à TV Bom Dia por esse espaço. Como tu comentaste, a gente tem uma trajetória curta, uma experiência, alguma coisa a gente tem. A vontade de fazer, a gente tem essa vontade de, vamos dizer assim, grande, certo? O meu cuidado maior vai ser para que as mudanças de norte, da direção de gestão da entidade ou do trabalho, o meu cuidado vai ser que elas sejam positivas. Mas a gente sabe que quando a gente propõe algumas mudanças, para toda ação há uma reação. Então a gente espera que essas reações elas venham proporcionais às ações. Terceira lei de Newton, né? Toda ação tem uma reação, tem jeito. Né? E a gente tem essa resiliência que a gente traz do nosso trabalho, que eu digo, o produtor rural é resiliente, porque assim, você tem que, para todo mundo isso impactou, todos os segmentos, mas você tem o advento da chuva, do clima que você não consegue controlar, todos foram afetados por uma pandemia. Então isso, assim, eu digo, o produtor rural gaúcho, ele é resiliente porque ele absorveu todos esses impactos e ele continuou trabalhando. Mas não está legal a pandemia e tal, eu não vou plantar. Não tem, eu tenho que plantar. Porque quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Né? Então, agradeço esse espaço e reforçar que, para o que a gente puder ajudar a sociedade, o Erechim como um todo, a região como um todo, porque o sindicato, não comentei, são 25 municípios. Então, a gente tem uma abrangência muito grande e pode ser que a gente esteja esquecido em algum canto desses rincão, desses 25 municípios, mas a gente vai ter um trabalho muito intenso de buscar, de trazer, porque eu entrei de espontânea vontade dentro da entidade, eu fui atrás e encontrei muita gente já conhecida minha de fora, mas com uma linha de raciocínio parecida. E a entidade sindical, só para finalizar, com essa divisão de ideologia política, ela ficou muito atrelada a algumas ideias que muita gente da sociedade não gosta. O sindicalismo, aquele do cabresto, certo? O nosso sindicalismo, a nossa política classista não é do cabresto. Vem quem quer, participa quem quer. Mas o trabalho da entidade é para toda a classe. Obrigado, Alan. Obrigado, Rodrigo. Sucesso aí nessa tua empreitada longa. Assim chegamos à entrevista hoje, final, com o novo presidente do Sindicato Rural do Erechim, o Alan Torme, que estará aqui mais vezes, vamos debater novas leis, que mudou. Quem sabe ouvir falar um dia, que bom que acabou a seca, todo mundo está produzindo bem. Tomara que isso não demore muito para acontecer. Falar de coisas boas também. De coisas boas também. Uma boa noite a todos e até a próxima.